Sérgio Aquino, falando da relação Porto-Cidade, relação Prefeitura, enfim, veio à cabeça aqui rapidamente os famosos 8 armazéns lá da área central da cidade. Agora essa questão da revitalização está acelerada mesmo e vai acontecer para valer, né? Ela está dentro do ritmo do possível e do que tem solidez. Nós não demos, Boturão, nenhum passo antes da hora. Até tivemos que segurar um pouco o ritmo de algumas coisas para não ter passos inconsequentes. Vou dar um exemplo para você, Boturão. Chegou num determinado momento em que ficou evidente que sem o mergulhão, eu até usava essa frase, sem mergulhão não há revitalização, não é isso? Então, precisava a garantia da passagem de nível inferior. Os nossos telespectadores, talvez alguns possam ainda não saber, ali na região do centro histórico nós vamos ter uma passagem de nível inferior, todos os caminhões vão passar por baixo, um túnel de 1.170 metros, que é denominado mergulhão. E se nós não tivéssemos a garantia disso, seríamos inconsequentes do processo continuar. Então nós ficamos fazendo trabalhos no governo federal para que tivéssemos a garantia de dinheiro e do processo, tanto para licitar o projeto quanto a obra. Hoje nós temos o dinheiro, está não é que é promessa, não. Isso consta no orçamento da União, no programa do PAC, tem lá uma rúbrica clara, passagem de nível inferior no Porto de Santos e, entre parênteses, mergulhão. 370 milhões de reais. E a verba do projeto executivo também lá disponibilizado, o processo de licitação já está na fase final. Na semana passada nós apresentamos o relatório do grupo, da empresa que foi contratada, uma empresa espanhola, uma licitação internacional, 32 empresas disputaram, Boturão, foi uma disputa tremenda, esse trabalho levou 1 ano e meio. Essa empresa vai fazer o quê, o mergulhão? Não, essa empresa fez os estudos de viabilidades de todo o projeto. Porque nós tínhamos estabelecido... Mergulhão e os... do programa de revitalização. O mergulhão está sendo contratado pela Codesp. A Prefeitura contratou os estudos de viabilidades. Então, tudo está demonstrado tecnicamente, é viável economicamente, ambientalmente, socialmente. A partir de agora, vão começar as negociações finais com o Ministério Público para regularizações. O CONDEPASA, que é o Conselho de Defesa do Patrimônio, já aprovou. E agora, no segundo semestre, até o segundo semestre, as audiências públicas, finalizar os textos dos editais de licitação e a previsão é no começo do ano que vem os processos licitatórios na rua. Então, o programa agora já está aí na rua para poder ser desenvolvido de maneira sustentável. Quem vai acompanhar é o próximo secretário da sua pasta, né? O secretário de Assuntos Portuários, que vai me substituir. Que se chama, me falha agora. Isso daí ainda o prefeito Papa... Funcionário de carreira. Ainda está... Ele tem alguns nomes, sim, na mesa. Ele está trabalhando e definindo esses nomes. E eu não seria aqui inconsequente e injusto com os nomes. Você não vai desse furo aqui, não? Não é, porque se eu falar os nomes, quem não for contemplado, fica sempre a frustração. Então é importante que deixar o prefeito Papa, dentro da sua competência, decidir de maneira adequada, no momento certo. O prefeito Papa fez isto com os outros secretários que já saíram, não é? E acho que ele deve manter, a gente precisa respeitar esse time dele. O secretário foi muito feliz em falar a palavra decidir. E decidir é comparar. Não tem jeito. Não adianta você comparar sem decidir. Se não decidir, você não compara. Então você vai falar da relação do Porto-Cidade. Eu quero falar dessa relação. Nós tivemos ali um dos piores embates que teve na história dessa cidade, foi com relação a esse entrosamento, a essas parcerias. A Petrobras, hoje é uma realidade. A Petrobras está aqui na cidade, a relação do pré-sal, vendemos lá um terreno atrás da Igreja do Valongo, lá por 15 milhões de reais. Mas eu ainda acho acanhadíssima ainda a participação da Petrobras. Porque se eu citar outras cidades, como Paulínia, Duque de Caxias, Macaé, as cidades mudaram. O Porto é uma realidade. Eu não quero, já falei isso para o prefeito Papa, volto a dizer o nosso querido Sérgio Aquino. Olha, esse governo do Papa foi o governo do dinamismo e da ousadia. Porque nós tínhamos aqui chagas abertas que
Era o emissário submarino, o Museu Pelé, o Armazém 1 ao 8, que sempre foi um sonho, a revitalização do centro, e uma série de situações que a gente viu aí, o Colégio Marista, que foi vendido, o Hospital dos Estivadores, que estava indo para a mão da iniciativa privada, uma série de coisas que o Papa foi lá e pôs a mão. Você acha que nós temos condição de continuar com essa ousadia, com esse incremento, com essa parceria? Porque, por exemplo, a questão da saúde. A gente sabe que a saúde é o calcanhar de Aquiles do Brasil, não é da região, porque se a gente falar da saúde para Santos, ela dá e sobra. Mas se a gente pegar essas 24 cidades que compõem até o Vale do Ribeira, que se socorre da Santa Casa do Guilherme Álvaro, você não acha que está na hora de a gente ter uma ampliação, por exemplo, hoje, com a participação da Petrobras, com um hospital, por exemplo, do lado, aqueles 41 mil metros quadrados do lado da Santa Casa, uma reforma, uma ampliação com heliponto, com o ala de queimados, com um equipamento de ponta. Qual é o hospital de ponta que a gente tem hoje? Não poderia ter isso hoje com a participação da Petrobras? Acho que a gente não tem que caminhar nessa sequência? Bom, quando você fala de saúde, é um tema extremamente importante e que nós temos que trabalhar bem as duas vertentes. A questão da saúde pública e a questão da saúde sob responsabilidade da iniciativa privada. E é importante que essas duas vertentes dependem de estar bem administradas de maneira integrada. Porque os hospitais, você pega mesmo os hospitais filantrópicos, como a Santa Casa, eles precisam ter alas de utilização também custeada pela iniciativa privada, pelos planos de saúde, pelas internações particulares, para dar maior sustentabilidade, para que eles tenham recursos para aplicar na saúde pública. O problema todo é que nós temos que equacionar a adequação do SUS. O SUS, o Sistema Único de Saúde, que é a universalização da saúde, que foi a opção do Brasil na Constituição de 88, ele depende de uma ação integrada do governo federal, do governo do estado e dos municípios. O município de Santos, você sabe, está fazendo até mais. O município de Santos, inclusive, investe na saúde mais, inclusive, do que a legislação agora está mandando fazer. O governo federal também tem mandado muito recurso. O que nós estamos precisando é que o estado de São Paulo, que recentemente aderiu ao SUS, está num processo de incorporação, que o estado de São Paulo, o governo do estado, acelere esta vinda para o sistema SUS. Vindo desta forma, equilibrando o sistema SUS, nós vamos poder tirar a pressão em cima dos hospitais para que eles possam também utilizar a sua vertente de iniciativa privada e possamos também criar uma competitividade para novas instalações, como você está falando. Isso pode tanto ser a expansão de hospitais atuais com alas novas, com uma vertente de um público diferenciado, ou a implantação de um novo hospital aqui na região. Com a própria Estivadores hoje, a visão dele de trazer a Rede Cegonha, de trazer o Instituto da Mulher, de fazer os atendimentos de menor complexidade, você aliviaria a tensão hoje do Guilherme Álvaro e da Santa Casa, jogando toda a alta complexidade para essa situação. É por isso que o prefeito Papa brigou para comprar o Hospital dos Estivadores, que estava, como você disse, ia para leilão e alguns até diziam que ia virar hotel. É verdade. Que tinha empresa querendo comprar para transformar em hotel. O advogado da União não queria mais. Não queria, o prefeito foi, brigou, comprou, está agora aguardando os recursos do governo do estado para reforma. 13 milhões está para sair por esses meses. Já negociou com o governo federal verbas também para os equipamentos, mas antes disso, a doutora Lígia, secretária de Saúde, para tirar a pressão que eu disse agora há pouco dos hospitais filantrópicos na parte de internação, já está preparando a finalização lá para abrir o hospital na parte de leitos hospitalares. Porque aí, um dos problemas que nós temos hoje aqui em Santos e na região, que você sabe que Santos termina recebendo os pacientes da região como um todo. E nós não temos que recriminar, porque isso é natural. Quem é cidade polo, quem tem a liderança em qualquer região, sempre tem que dar o seu, da sua natureza, da sua função. Qual é o problema que nós temos hoje? Estava outro dia conversando com a doutora Lígia. Um dos problemas sérios que nós temos no pronto-socorro é que, tecnicamente, todo paciente que precisar ficar mais do que 6 horas internado, ele deve ser transferido do pronto-socorro para um leito hospitalar. Como nós temos dificuldade de leitos hospitalares,
porque eles estão comprimidos com aquilo que conversamos agora há pouco, o pronto-socorro termina ficando ocupado por pessoas que já deveriam estar internadas no hospital, gera um atraso no atendimento, gera aquele negócio das pessoas nas macas aguardando nos corredores. O número baixo de UTIs também. Então, o que é que a doutora Lígia vai fazer? O Hospital dos Estivadores está preparado para ser um hospital de alta complexidade, que é o termo que é quando você já vai ter UTI, essas coisas? Ainda não. Mas ele pode ser preparado para rapidamente abrir para o atendimento e internação hospitalar de baixa complexidade. Então, as pessoas que às vezes o médico chega e fala assim, no pronto-socorro, não, vamos deixar 12 horas no soro, né? Porque isso não acontece. Deixa 12 horas no soro, vamos botar lá em observação. Este paciente já não vai ficar mais 12 horas no pronto-socorro. Vai ser transferido. Vai ter rotatividade. Exatamente. Com isso vai diminuir a pressão no pronto-socorro.